havia uma desconfiança tão grande que ninguém mais queria nem casar. Né? Tinha medo da vida pregressa do outro e tal. Alguns exigiam atestado, né? O certificado de... Só que os exames naquela época ainda eram muito demorados. Você fazia você tirava sangue e levava 10, 15 dias para sair o resultado. Já pensou você viver naquela angústia sem saber se você estava condenado à morte? Porque o soro positivo equivalia a uma condenação à morte. Você ia definhar depois, que nem aconteceu com o Cazuza, ou com o próprio Darcy Penteado. E não tinha o que fazer. Era uma coisa terrível. Inclusive existem filmes americanos que retratam o que foi isso, né? Esse verdadeiro terror. Né? Claro que isso foi muito explorado pela mídia. Tinha um jornal sensacionalista aqui em São Paulo, que era uma mídia bem policialesca, né? Que eram Notícias Populares. O nome da AIDS para eles era peste gay. Tinha muita gente, inclusive na classe médica, que falava em peste gay, falava em grupos de risco, e grupo de risco para eles era uma coisa assim, bem pejorativa, sabe? Era como se você estivesse falando de gente que devia ir para um campo de concentração ou para um leprosário. Foi uma coisa meio irônica, porque como o meu fetichismo, a minha atração sexual era muito dirigida aos pés, a questão do sexo propriamente dito não envolvia a penetração anal. Envolvia mais a penetração bucal e mais o contato do corpo na sua plenitude, né? Então, por exemplo, sexo intercrural, que é no meio das coxas, e isso favorecia uma certa proteção, uma certa segurança. Quer dizer, na verdade, houve um pouco de sorte também, né? Eu não peguei AIDS também por causa dessa prática não convencional, vamos dizer assim, né? Porque aqueles homossexuais que na Grécia Antiga eles seriam chamados não de pederastas, não é? Mas de sodomitas, né? Porque havia uma diferença entre a pederastia e a sodomia. E a sodomia que envolvia penetração anal. Então, esses homossexuais que cultivavam mesmo o sexo anal, esses se arriscaram muito mais e provavelmente se expuseram e foram vítimas da AIDS por causa disso. Não vou afirmar que isso seja uma estatística, né? Mas que favoreceu. Né? Porque a mucosa anal é muito mais desprotegida. Né?